E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para mais um episódio do Contos da Caserna e hoje nós temos um convidado ilustre, né? A autoridade máxima da nossa instituição que veio aqui a brilhantar este podcast. Esse podcast pode definir, inclusive, né, Coronel, nossa carreira. Nosso destino a partir de agora. Porque a gente vai fazer perguntas aqui que vão contar um pouco da trajetória, um pouco da história, um pouco de quem é essa personalidade. Recebamos aqui nosso coronel, comandante-geral, o coronel Célio Roberto. Muito bem-vindo. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite, dizer que é uma honra poder estar aqui com os senhores para falar um pouco da minha história, e a minha história está intimamente ligada a esta corporação que nós amamos, que é o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Exatamente. Então, essa história interligada com o Corpo de Bombeiros, ela surge a partir do seu ingresso no Corpo de Bombeiros. Mas antes disso, quem era o Célio Roberto na infância, ali, até chegar à trajetória de ingressar no Corpo de Bombeiros? O que levou, né? O que foi aquele start? Você, bombeiro. Desde a infância ali, quem era? Uma criança criada no município de São José de Ribamar, de família humilde, que desde cedo foi ensinado pela sua mãe, pelo seu pai, a ter sonhos, de prosseguir um caminho correto, para ser uma pessoa de bem. E para isso eu precisava estudar. Comecei muito cedo a ajudar os meus pais, por ser o segundo filho mais velho. A minha irmã mais velha não morava com meus pais, com minha tia, aqui em São Luís. Então, no meu ambiente familiar, eu terminava sendo o mais velho dos meus irmãos, que foram criados juntos comigo. E desde cedo comecei a ajudar minha mãe, vendendo suquinho, né, ou às vezes uma laranja, alguma coisa assim, no contraturno do período escolar. Isso hoje se sabe que não é adequado, mas naquele momento era o que nós tínhamos. Era necessário, né? E eu me via já envolvido nessa obrigação de contribuir com os meus irmãos, com a educação deles e até com o sustento. Então eu ajudava a minha mãe, que trabalhava como merendeira no colégio, era servidora pública e tinha esse cargo de merendeira, um cargo muito honrado. E o meu pai, ele vivia vendendo coisas, comprava e vendia. Essa era a rotina da minha família. E eu fui criado nesse contexto. Então, desde cedo, eu me dediquei a estudar. Eu costumo dizer que, desde o primeiro ano, quando eu aprendi a ler, os livros que eu recebia, eu já lia todos, eu já me adiantava. Então, quando as professoras iam progredindo com as lições, eu já sabia. Então, eu vivenciei isso, de ter, talvez na dificuldade da minha família, o estímulo maior para estudar, porque me disseram que estudando conseguiria vencer. Isso foi plantado no meu coração pela minha mãe, que indicava que tinha um irmão também que gostava muito de estudar e que tinha viajado para São Paulo e que lá estava trabalhando numa grande empresa. Então eu vivenciei isso e foi por conta disso que eu, desde cedo, comecei a pensar que a educação poderia transformar a minha vida. Maravilha. Mas aí, no decorrer desse crescimento ali, estudando, buscando estudo, o primeiro curso que o senhor pensou em fazer já foi direto o CFO, já de ingressar no Corpo de Bombeiros? O senhor teve alguma outra modalidade? O Exército, será? Passou por outros caminhos antes de resolver vir para cá? Pois é, eu tive outros sonhos. Eu fui escoteiro, né, também na infância. Esse foi um momento muito bonito para mim, muito lúdico, de muito aprendizado. Aprendi preceitos de valores que estão comigo até hoje. E, claro, no escotismo nós temos algo semelhante ao militarismo, de disciplina, de hierarquia. Isso também ajudou a forjar o meu caráter para,
de repente, lá na frente, me tornar o militar que sou hoje. Então, eu terminei o primeiro grau lá em São José de Ribamar, no SEMA, que era um colégio que tinha teleaulas, né? E eles lá nessa escola não tinham todas as disciplinas, porque eu desejava estudar na Escola Técnica Federal do Maranhão. Que era como se passasse no Hoje vestibular. é o IFMA, que fica ali no Monte Castelo. Sim. Então, esse era o colégio de referência que nós tínhamos no estado. Só que para entrar lá eu não sabia como é que era, só desde criança a minha mãe dizia que meu tio estudou lá e meu tio era referência para mim nos estudos. E eu queria estudar naquele colégio porque meu tio, que venceu na vida, estudou lá. Então, eu passei a ter esse desejo. Quando chegou a época que terminou ali o primeiro grau, eu fui fazer a inscrição sozinho mesmo, vindo aqui já, era aqui lá no IFMA, hoje no IFMA, e buscar ali o caminho para essa inscrição, fazer a inscrição e depois conseguir ser aprovado no seletivo. Era bem concorrido, mas consegui ser aprovado. Estudei na Escola Técnica 3 anos. No primeiro ano era o básico e aí depois, no básico, ao final, se escolhia qual era o curso técnico que você queria seguir. Eu escolhi eletrotécnica. A partir desse momento, eu desejava ser engenheiro eletricista. Aí comecei a perseguir esse sonho de querer ser engenheiro eletricista. Ao final do terceiro ano, já quase para concluir, abriu o concurso para sargento da Polícia Militar do Maranhão. E alguns colegas começaram a comentar sobre isso, eu me inscrevi, achando que aquela visão de escoteiro, de que a vida militar seria muito boa e que eu estava também precisando de um emprego, já pensando nisso, ir para alguma empresa ao final do curso. Fiz o curso, passei, e imaginava também que ser sargento mandava em todo mundo, porque eu conhecia o sargento da minha cidade, que era o comandante do destacamento. Era então, minha referência era ele também, de autoridade militar. E quando eu cheguei no curso de sargento, eu aprendi que quem manda mais é o oficial. Então, assim, eu tenho um carinho grande por ter sido praça, iniciei pela Polícia Militar, foram 100 vagas. Dessas 100 vagas, 20 foram destinadas para bombeiros, que era orgânico à Polícia Militar. Sim. E eu, no sorteio, depois de já terem escolhido os 20, 2 desistiram. Quando foram informados, como na época o Coronel Moraes era capitão, e ele foi dar uma noção de como que era a atividade de bombeiro. 2 desistiram. Aí essas outras 2 vagas que foram para sorteio, eu terminei sendo agraciado e aqui estou até hoje. Mas assim, essa profissão de bombeiro que eu quis ser naquele momento que tive a oportunidade para escolher, seguir, né, por esse caminho, porque na minha rua tinha um soldado do Corpo de Bombeiros que chegou a se aposentar aqui como subtenente Luiz. Ele é pai do Major Raimundo, meu amigo de infância, também da mesma rua. E eu olhava que a farda dele era diferente. Ele tinha um capacete muito bonito, capacete que brilhava, tinha também um cinto diferente e ele não usava arma, mas a farda dele era parecida com a da Polícia Militar. E um dia eu vim assistir um jogo da seleção de Ribamar no estádio Niozinho Santos. E assim, depois esse meu colega, o Raimundo, com outros colegas que nós estávamos ali no intervalo, saímos para tomar água, que ele nos levou, que era o quartel dos bombeiros, hoje é o 1º batalhão, ali no Parque Bom Menino. E eu fui, então, e me deparei com as viaturas dos bombeiros e com os militares que ali estavam, com os outros bombeiros, que nos receberam muito bem. Então ali foi amor à primeira vista. Ali, de fato, foi decisivo para a minha escolha para querer ser bombeiro. Então eu
tinha certeza, tive certeza quando teve aquela opção das 20 vagas para sargentos para servirem no bombeiro. Então essa é a minha história e a minha paixão de amor à primeira vista por esta corporação que salva vidas. Falando em paixão, quando o senhor entrou, o senhor já tinha um relacionamento amoroso, já tinha uma esposa, filho, alguma coisa desse tipo, quando o senhor resolveu ingressar? No ano de 88, eu entrei no dia 4 de janeiro de 88. Comecei a namorar com a minha esposa em acho que 12 de outubro de 88. Aí comecei a namorar com ela e eu estou namorando até hoje com ela. Foi um relacionamento que firmou logo de cara. Exatamente. Né? Amor à primeira vista. Amor à primeira vista também. Que bom. Dona Gesane, um grande abraço aí para Dona Gesane. Nossa coronel, Dona Gesane, nossa continência. Dona Gesane, agora o Rodney estava falando aqui, faz aquela pergunta que tu disse, quem é que é coronel em casa, né? Por isso que eu fiz essa continência nossa. Eu sei que assim, o senhor é o comandante geral aqui. Em casa, quem que realmente manda? É Dona Gesane? Gesane manda na minha vida, não é só lá em casa não. Até para sair eu tenho que conversar com ela, né? Então, assim, o segredo é o respeito, né? E eu tenho muito respeito pela minha esposa. Lá em casa não tem nem conversa, ela que manda mesmo. Ela manda em mim, manda nos nossos filhos, tudo com aquele carinho que é próprio dela, né? E cuidado que ela tem, né? Por cada detalhe, por cada coisa que nós queremos ali. E ela cuida assim, muito também da minha vida no profissional, porque nós não estamos desconectados das nossas famílias. Nós até temos, todos nós, na família, uma âncora. Sim. E a minha esposa, ela sabe fazer muito bem essa leitura, porque como comandante, eu, mesmo de folga, eu sou demandado. E às vezes tenho que deixar a minha família para ir para alguma ocorrência, alguma reunião, algo relativo à minha atribuição como comandante, mas sempre foi assim como bombeiro, como é com os senhores também. Isso sempre vai acontecer, algum caso, nós trabalhamos com emergências e as nossas esposas, elas têm esse papel fundamental. Então, parte do sucesso que eu tenho tido na minha carreira se deve muito à minha esposa, por ser compreensiva. Eu tenho uma história, assim, para ilustrar do tanto que a minha esposa ela é importante na minha vida, é que eu fui designado para fazer o curso de oficial de comunicações no Exército em 1996. E naquele ano, com minha filhinha, hoje está com uns 29 anos, mas ela tinha 2 anos de idade e o mais velho estava começando no jardim, no primeiro período ali. Nós tínhamos um carrinho e ela não sabia dirigir, né? Então, assim, de 1 mês e meio, mais ou menos, ela se esforçou e eu comecei a dar as aulas para ela e já coloquei ela na autoescola. Aproximadamente com 1 mês e meio, ela conseguiu tirar a carteira. Aprendeu a dirigir, tirou a carteira. A escola do meu filho era relativamente perto de casa, então eu viajei preocupadíssimo com essa nova motorista, mas que nunca bateu um carro. Então, assim, ela ficou com as 2 crianças, eu fui para buscar conhecimento, melhorar também um pouco da nossa renda, porque quando se faz curso fora termina se ganhando um pouco mais. E vim, às vezes, de 2 em 2 meses, passei 6 meses assim. E a minha esposa segurou o tranco em casa, cuidando dos meninos. E assim, isso foi marcante para mim, né? Ver o tanto que ela se esforçou e disse, não, pode ir tranquilo que eu vou ficar aqui cuidando da nossa casa e dos nossos filhos. Então, para vencer, em muitos momentos, eu só consegui porque
uma companheira do lado que dava esse suporte. Tem um suporte muito grande ali por trás, né? Isso acontece, eu acho que todo militar, né, é primordial que ele tenha essa pessoa do lado dele, porque muitos momentos a gente está fora, muitos momentos a gente está em curso, está em missão no estado ou fora, e ainda mais a questão de ser comandante, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim da rotina, né? Porque as pessoas acham que é só sentar na cadeira, pode chegar a qualquer hora. Não. É assim, quem é da comunicação é inevitável não estar acompanhando o senhor na sua demanda. Mas eu queria que o senhor comentasse aí que hora que o senhor acorda e às vezes que a gente teve que virar à noite aí porque tinha missão ou tinha acidente. E as pessoas acham que é uma tarefa simples assim, comandar, né? Mas a gente sabe que tem uma rotina e a sua rotina é puxada, o senhor tem família e ainda faz atividade física. Fala pra gente assim, comandante, como que o senhor consegue organizar seu dia? Eu tenho um segredo que vou contar agora por conta dessa pergunta. A minha rotina, ela começa muito cedo, de fato, e ela começa com o meu devocional. Então, todos os dias de manhã eu acordo cedo, eu faço sistematicamente a leitura da Bíblia. Sistematicamente, todos os dias. Não tenha um dia que eu não faça o devocional. Então, eu oro e faço em seguida a leitura da Bíblia. Sozinho, eu já estou acostumado assim de fazer, além dos outros momentos, claro, que nós temos de igreja, de família, mas eu tenho esse compromisso com Deus que começa muito cedo. Eu não saio de casa sem ter que... Se eu for viajar de madrugada, antes eu tenho que ter o meu compromisso, o meu momento com Deus. Depois daí, aí eu estou pronto para ir para atividade física, para ir para alguma missão que tenha que ser cedo, o horário que for, e eu me sinto, além de protegido, eu me sinto muito melhor. Então, estou pronto ali para a rotina do dia. A Bíblia diz que cada dia tem o seu mal, não procuro ficar ansioso, e as coisas vão acontecendo. Nem tudo vai depender de nós para que seja resolvido, mas nós temos que estar com a disposição e com a consciência tranquila de que, se nós confiarmos em Deus, tudo que vier a acontecer é porque Deus está no controle e Ele vai sempre estar se lembrando daquele que se lembra dele também. Então eu primo muito por isso e aí oro pela minha família, mas oro também pela minha corporação, pelos meus amigos, meus irmãos. Também é uma rotina, quem vai me apanhar todos os dias já sabe, nós saímos de casa, nós oramos, e ao final, quando eu chego em casa também, nós oramos. E isso tem sido, para mim, o sucesso da minha vitória, porque ela já é garantida, Deus está conosco. Em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Exatamente. Então, eu desejo ter coisas boas para mim, para minha corporação, e algumas dessas coisas que eu desejo, eu até falo, verbalizo, mas eu falo muito pela fé, sabendo que o Deus que nós servimos, ele pode mover montanhas, sim, para que nós tenhamos o favor desse Deus tão bom, que nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Comandante, ao longo desses 10 anos de comando, né, o senhor já enfrentou diversos desafios aqui, já conseguiu muitos benefícios para a corporação. A tropa no Corpo de Bombeiros, assim, a gente sempre conversa aí com diversos militares e todos dizem que agora vai ser o antes do Coronel Roberto e o comando após o Coronel Roberto. Como é que vai ser o Corpo de Bombeiros após essa situação? De todas essas conquistas que o senhor conseguiu institucionalmente, qual é a conquista assim, que o senhor acredita foi esse legado? Eu me orgulho de ter trazido para a corporação, de ter desenvolvido dentro da corporação. A maior mudança que aconteceu, ela aconteceu para as pessoas. Nós,
quando recebemos a corporação em 2015, janeiro de 2015, a principal cobrança e o principal anseio da nossa tropa era exatamente pela progressão funcional. Então nós tínhamos essa dificuldade muito grande, sem lei de organização básica, sem uma lei adequada de fixação de efetivo que engessava, portanto, essa ascensão funcional. E a partir da lei de organização básica, que foi sancionada em abril de 2015, ganhou-se uma estrutura que tem melhorado a cada dia, e com essa lei de organização básica veio a lei de fixação de efetivo, e nós tivemos um número considerável de promoções que possibilitou aqueles que estavam no represamento serem promovidos. Desses 10 anos, é muito comum eu me deparar e perguntar para algum colega quantas vezes você foi promovido durante esses 10 anos. E a tendência é que, no mínimo, 3 promoções a pessoa tenha tido. É claro que nós precisamos trabalhar, defender, demonstrar como temos feito, e eu quero aqui agradecer o governador Carlos Brandão, que tem tido essa atenção para a expansão do Corpo de Bombeiros, e com essa expansão, logicamente, a necessidade de haver um aprimoramento também na quantidade de vagas que devem ser criadas em razão dessas unidades, sim, colégios militares, sim, que têm sido criados. Então tem uma proposta que está tramitando, que tem com cálculo de impacto financeiro feito, para que se tenha aí, portanto, essa ampliação das vagas para continuar tendo essa valorização. Então, o militar, ele precisa da sua ascensão funcional, esse fluxo adequado e regular, precisa, com isso, de uma melhoria salarial. Então, são conquistas, garantias, que elas estão ali sendo muito bem tratadas aí pelo governador, que dentro em breve, seguramente, ele vai ser o primeiro a dar notícia, o secretário de Segurança o segundo, e eu o terceiro. Eu quero dar essas boas notícias para os nossos militares como forma de reconhecimento e para dizer assim, muito obrigado. Eu só tenho gratidão pelos meus irmãos de farda por todas as lutas que nós temos vivenciado. Então, ninguém comanda sozinho. Para se comandar, eu preciso de quem está lá na ponta executando. É o bombeiro lá de Balsas, que está na missão de resposta lá. Então, a atuação desse nosso companheiro fortalece e engrandece, aqui é o nome do Corpo de Bombeiros, e todos ganham com isso. O comandante, ele precisa da sua tropa, ele precisa do seu soldado. E nós vamos, com isso, galgando posições de destaque aqui no nosso cenário do Estado, mas também no cenário nacional. Exato. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, ele não é mais um ilustre desconhecido no Brasil. Nós temos tido participação em grandes eventos, como o mais recente e de maior destaque, o ano passado, durante essa tragédia que houve no Rio Grande do Sul, essa tragédia que veio em razão do excesso de chuvas, com perdas de vidas humanas, e os nossos militares atuaram lá. Como atuaram também em Brumadinho, ou seja, a nossa corporação hoje tem qualificação para atuar em qualquer parte do território nacional. O senhor falou aí que está sendo tratado. A gente viu que saiu uma medida provisória, né? Agora, recente, dia 21 de maio, saiu a medida provisória 488, que modificou toda a estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros. Essa medida provisória, ela já implica uma criação de vagas ou ela precisa de uma complementação? Como é que está a tratativa dessa
criação, que é o que os bombeiros esperam, né? Criar vagas porque isso vai gerar promoções, para dar continuidade ao projeto que foi iniciado lá em 2015, logo no seu ingresso. Esse ajuste que houve na norma era necessário, até porque algumas unidades já estavam operando sem mesmo ter ali a existência legal, o marco legal. Com o marco legal, agora o nosso governador ele pode já tratar do outro momento, que é o da estruturação de cargos. Exatamente, da estruturação de cargos. Quando você tem criado, e a lei traz isso, criação de batalhão, você já cria um cargo para o comandante de lá da unidade, que é de tenente-coronel. E assim por diante, os outros cargos têm que ser também de igual forma criados. Então isso já é um sinal positivo e que está respaldado e que tem embasamento legal. Então nós agora temos que nos debruçar com essa nova readequação que precisa ser feita para que esses cálculos aí de impactos com esses cargos que serão criados, levando ali a proposta para que o governador então crie esses cargos. É bom dizer que já tem estudo em andamento, né, e que, se Deus quiser, dentro de breve, nós estaremos aí com o resultado disso chegando para todos que compõem aqui a nossa corporação. Os militares buscam a promoção por um motivo. Não é só pela melhoria no serviço, né, na prestação do serviço, mas é salarial. E recentemente, nas redes sociais tem sido muito tratada essa questão de o aumento dos militares. Há estudos também nessa área, há alguma tratativa do comando junto ao governo na tentativa de aumento de salário mesmo para os militares? Sim, nós já conversamos isso com o nosso secretário de Segurança, ele tem encampado essa luta junto com os comandantes, tanto aqui o comandante do Bombeiro quanto o comandante da PM, e um grupo estabelecido ali por ele que tem tratado disso, para que haja esse reajuste salarial para os militares. Nós temos, a nível de Brasil, isso foi apresentado para ele, para o secretário de Segurança, como também foi apresentado para o governador, e demonstramos, né, da necessidade que nós precisamos melhorar a posição, né, no ranking nacional. Sim. Em relação aos salários. Até por conta do exemplo que eu dei ainda agora, de uma atuação que os bombeiros tiveram ali no Rio Grande do Sul e PMs também. Então, nós nos deparamos, e nos combates aos incêndios florestais, que os bombeiros também têm ido, com outros militares, né, de outras corporações estaduais, e existe aí essa tendência de claro, quando um estado melhora um pouco o salário, o outro também quer melhorar, porque todos nós somos militares e temos uma dedicação exclusiva, então isso tudo é muito justo e graças a Deus o governador ele tem entendido isso perfeitamente. Todo esse estudo aí que está sendo feito foi feito até por conta da determinação dele, né, de fazer esse estudo de viabilidade, para que no momento certo o nosso governador se pronuncie. Então nós estamos aí com essa expectativa. É muita tabela, né, chefe? Essa expectativa muito... É natural. Qual tabela daquela que todo dia chega uma tabela nova para a gente. Ainda chegou uma do guardanapo, né? A gente escreveu no guardanapo, colocou, sai divulgando aí. O pessoal sempre acaba divulgando informações e que não são informações oficiais e por isso não são nem confiáveis, né? Então a gente vai direto na fonte aqui, o comandante está trazendo aqui em primeira mão para a gente o andamento aqui dessas negociações, como é que estão. Não, e o interessante é o seguinte, que deu uma luz para a gente, porque muitas vezes quem está na base, ou então quem está mais longe, não sabe como está sendo traçado esse roteiro. Se está sendo. Se está sendo. Muitos ficam na dúvida, né? Como que é feito? Na verdade, a gente tem aqui na frente o comandante-geral, que ele tem um trato político e ele consegue costurar, ou seja, ele está costurando
o aumento da quantidade de batalhões, que por consequência tem um aumento de efetivo, pede um aumento de efetivo, né? Que pede também novos cargos, um projeto de cargos que vai fazer, que é para aumentar a quantidade de vagas ali, ou seja, vai ter uma transição. Uma relação consequencial aí, né? Uma série de consequências decorrente de um projeto. Que também traz uma coisa a se pensar, porque quando a gente vai aumentar os batalhões, a gente necessariamente vai precisar de mais homens, né? E a gente está passando em um período assim, vamos dizer assim, onde os barras 94, que é a nossa maior barra, que ali entrou quase 700 homens, 697 para ser mais exatos, né? Eles estão fazendo 31 anos já, né? E eles vão, inevitavelmente, alguns vão para casa e a gente vai ter que repor, né, Coronel? E aí a gente queria saber um pouco sobre como que está o andamento desse concurso público tão esperado por nós. Olha, o concurso público hoje hoje é vamos dizer assim, um assunto que mais tem badalado as redes sociais do Corpo de Bombeiros, do governo do estado e também deste comandante. Eu sou muito questionado ali sobre prazos, datas do concurso. O que eu posso falar hoje com toda tranquilidade sobre este concurso? Que ele é já uma realidade. O governador mesmo já se pronunciou sobre o concurso para o Corpo de Bombeiros e para as outras forças do sistema de segurança pública. E assim, o que concerne ao Corpo de Bombeiros sobre o nosso concurso, já está tudo muito bem adiantado, tem termo de referência, tem tudo pronto. E a Secretaria de Administração, ela já tem a empresa definida que irá aplicar o concurso. Então, o passo agora seguinte é o que vai ser, vamos dizer assim, a cereja do bolo, que é o governador anunciar, né? E, consequentemente, ele fará coincidir isso, acredito que já com o lançamento do edital. Exato. Por parte da empresa, porque a empresa agora ela vai se debruçar em cima do edital que será lançado para o concurso. Então, eu acredito, sem querer falar em prazo, porque eu já errei alguns, mas eu acredito, e é burocrático mesmo, tem que se cumprir tudo, tem que se fazer tudo bem ajustado, para depois não paralisar. Então, tudo isso foi necessário que fosse feito, mas o concurso sai acredito agora em brevíssimo tempo. Ainda esse ano. E sem dúvida nenhuma, ele será um dos maiores concursos públicos aí da história, né? Nós teremos 500 vagas, mais cadastro reserva, né? E sem dúvida nenhuma isso vai trazer grande benefício para a população e para toda a população em geral, um benefício. Não só para aqueles que estão ansiosos pelo concurso. Eu mesmo respondo para alguns. Olha, tanto quanto vocês, nós que somos do Corpo de Bombeiros, estamos assim, ansiosos, ávidos, esperando aí que o concurso venha para que comecemos logo a formá-los e assim termos uma renovação aí nos nossos quadros. Comandante, depois de tanto tempo no comando, o senhor teve que renunciar a muita coisa, né? Assim, convívio familiar, viajar, passeios, tudo. Então, normalmente a pessoa tira ali um período de férias. Eu digo sempre que, até disse ainda há pouco que minha filha sempre brinca comigo. No caso, minha filha tem 9 anos, ela diz: pai, o senhor não vai ser comandante não, né? Por quê, minha filha? Porque senão o senhor não tira mais férias, o comandante não tira férias. Eu digo: não, minha filha, não vou ser comandante agora tão cedo, não pretendo, meu filho. Mas essas renúncias assim que implicaram para o senhor algum impacto, o senhor como é que o senhor cuida da mente, cuida desse preparo de receber toda essa carga e se manter são, se manter saudável? O senhor falou que o senhor lê todo dia a Bíblia, né? E aí que o senhor começa o seu dia. Mas o senhor tem algum outro escape, assim, alguma coisa que lhe tire essa tensão de todo o tempo ser bombeiro, de ser comandante o tempo todo? Eu posso até chutar. O homem corre, ó. Corre demais. Demais, mais que eu.
eu tenho hábitos simples, né? E para mim funciona assim. Não tenho, eu não tenho uma teoria de como que eu deveria fazer, se vou buscar um profissional para me dar uma orientação, servir ali para me aconselhar e ver quais são as melhores decisões para que eu também não adoeça, né? Não adoeça ali da mente, do corpo. E esses hábitos simples, eles têm a ver com a atividade física, né, que eu faço, mas o que mais me dá prazer e o que renova as minhas baterias, as forças todos os dias mesmo assim, é que eu gosto muito de estar com a minha esposa, assim, nos momentos que eu tenho folga ali, eu quero muito estar próximo, estar perto dela, e se tivermos que sair, esse é o melhor programa que tem, é esse, de sair para dar uma volta, né? Eu sou de Ribamar, então eu gosto muito de ir para lá com ela, e nós fazemos isso. Então a gente sempre que pode está ali juntos. Está namorando mesmo até hoje, né? Exatamente. Só o fato de estar em casa, conversando com ela, porque os filhos, enquanto eles são pequenos, eles dependem muito da gente. Então tudo que querem estão ali próximo, e nós estamos muito mais atentos porque são pequenos. Depois que os filhos crescem, o meu caçula está com quase 20 anos, já são totalmente independentes. Então cada um tem a sua vida ali, sua rotina, vai ficando só você e a esposa, né? E com isso nós ficamos olhando muito também pela ótica dos nossos filhos ali, dando conselho, orientando. São essas coisas que vão fazendo com que a gente alivie as tensões. Sim. Porque eu não tenho a fórmula mágica. Nem fórmula mágica, e nem tenho assim pretensão de alçar grandes voos. Eu quero que esses voos mais altos sejam dados pelos meus filhos. Isso vai me deixar muito feliz. Se realiza nele. Exatamente, né? Porque no fundo assim eu quero ter aqueles momentos de sossego com a minha esposa, estar com ela ali, né? Afinal de contas já temos assim essa convivência, eu falei aí desde 88, ela não gosta nem de eu dar os marcos legais porque o pessoal faz as contas. É que eu comecei a namorar com ela, ela era muito jovem, ela tinha 15 para 16 anos. Então, mas ela, minha esposa, ainda é uma jovem senhora, ela tá se cuidando muito, mais do que eu. Aparência jovial, né? Mais do que eu, ela faz atividade física também. Lá em casa todo mundo cuida do seu corpo, da sua mente, isso com esses hábitos simples mesmo que nós temos lá em casa, mas acima de tudo nós temos um Deus que tem cuidado de nós em todos os momentos, e eu não deixo de maneira nenhuma de estar ali com a minha obrigação na minha igreja também. Quarta-feira à noite e nos domingos eu estou na minha igreja, além de ter os momentos com os irmãos que também são militares evangélicos, né? E eu tenho aí a grata satisfação e honra de estar à frente da UNSEMA, que é a União de Militares Cristãos Evangélicos, né? Então, assim, esses hábitos simples que acontecem na minha vida é o meu ponto seguro, meu escape para não ficar ansioso, não ficar preocupado demais com as coisas, tal, porque de fato cada dia tem o seu mal. A Bíblia diz isso e é verdade. Ficar pensando o que vem, o que vai acontecer amanhã, né? Isso já dá um sofrimento antecipado. Exato. Pegando esses 10 anos, né, foi muitos feitos, né? Da UNSEMA, né? Foi o maior congresso
militar evangélico que teve uma mega estrutura, né? E depois daqui eu acho que teve um impacto tão grande. O senhor já fez também Senabom. Senabom. Aí o senhor é comandante adjunto da... Vice-presidente. Vice-presidente da Liga Bom, né? Pai dos praças, né? Eu tenho que falar isso aqui porque é inevitável não comentar isso, porque quando eu cheguei na corporação como soldado, eu encontrei o Cabo Giovanni, que ele acreditava que ele ia terminar a carreira dele ali como um terceiro sargento, e hoje é primeiro, e fora outros colegas que já estão lá. Então, é primeiro sargento? Ele é primeiro sargento, né? É o que é lá de Timon, que é motorista. Né? Então, assim, muitos falavam que iam terminar ali, e realmente houve uma progressão muito grande para a gente. Dentro desse período aí que o senhor passou, teve efetivação ali aumentou o número dos colégios militares, né? Que foi uma coisa assim muito grande, e também do projeto social, que eu acredito que dentro dessa situação de cuidar do próximo, quem é evangélico tem muita questão de levar a luz, e a escola, pelo fato do senhor vir de base, eu acredito que isso tem uma influência muito grande de quando um colégio militar chega em um local, realmente transforma, e isso que leva também ao senhor querer a expansão das escolas militares. É tudo um contexto só, né? Tudo está interligado, porque quando, por exemplo, você coloca aí, né, que eu ouço muito isso, né, de pessoal descuidado, desse carinho com as praças, porque eu fui praça, né? Eu sei a dificuldade que é. Tem melhorado muito o ambiente institucional, mas é preciso que nós, que somos oficiais, que nós não nos esqueçamos que quem está na ponta faz o serviço mais difícil. Quando nós temos como oficial que executar, nós estamos dando exemplo de liderança, porque nós vamos entender exatamente qual é a dificuldade de quem está na ponta, né, diante de qualquer situação. Então, é preciso que nós não percamos isso. E aí, eu, quando busco, e graças a Deus tem tido o apoio aí do governador Carlos Brandão, que defende muito a expansão dos colégios militares, fazer com que eles aconteçam para os municípios, levando esperança ali para os pais que querem dar uma educação melhor para os seus filhos, nós demonstramos na prática que isso é possível com os colégios militares, porque nós levamos da nossa experiência para os rincões aí do estado, e está dando certo. O resultado do IDEB tem demonstrado isso. Então, de um colégio militar que nós tínhamos em 2015, nós já estamos hoje com 51 colégios militares. E mais outros tantos aí que vai nos fazer chegar a 80 até o final do ano. Esse é um trabalho que ele é difícil, porque nós sabemos que estamos lidando com uma coisa muito séria. Nós estamos lidando com crianças, com adolescentes e com os sonhos dos pais. Porque os pais, as crianças, os adolescentes, eles não vislumbram logo o amanhã, mas os pais sim, eles estão olhando lá na frente, querendo dar para o filho aquilo que às vezes nem tiveram. Então, meus pais, eles não estudaram muito, mas eles queriam que eu e meus irmãos, prosseguíssemos. Então, nós temos que dar valor a isso. Então, essas coisas estão intimamente ligadas, tudo isso. Eu não posso me desconectar das minhas raízes, das minhas origens, daquilo que eu passei, para que eu pense também no próximo, e pense nas pessoas e me coloque à disposição para, de alguma forma, poder melhorar a expectativa que as pessoas têm de melhorar
suas vidas através dos seus filhos. Quantos filhos que progridem nos estudos e que depois vão aí para um concurso ou para uma profissão que lhes dão estabilidade financeira, que vão melhorar a família dos seus pais. Então, é possível, né, que tudo isso aconteça. E só vai acontecer se nós que estamos aqui nesse tempo, né, que Deus proporcionou, fizermos a nossa parte. Mas fazer com zelo, fazer com afeto, para que dê certo, né? Eu desejo muito no coração, assim, e Deus ele faz com que tudo isso aconteça, porque é o nosso desejo mesmo, de ver as pessoas bem. Eu entrei em 2015 aqui para essa missão de ser comandante-geral, já coronel. Então, mas jamais eu poderia me esquecer de lutar para que os outros também chegassem a coronel, os oficiais e as praças também que ascendessem profissionalmente. E de 7 vagas que nós tínhamos para coronel, só para dar um exemplo, combatentes, nós fomos para 18, que é o que temos agora, são 18 coronéis, e mais 2, uma de médico e outra de dentista. Então, sei que não dá para todo o tempo você agradar as pessoas, mas eu não posso ficar afastado do legado que, junto com os meus irmãos e amigos, bombeiros, minha tropa, temos conseguido. Eu não posso ficar afastado desse legado, porque isso é história. E eu não posso me dissociar dela. Então, essas coisas, eu termino dizendo, elas estão intimamente ligadas. Nada está desconectado, né? Nenhum desses fatos. Todos eles estão com transversalidade. O senhor está com quantos anos agora, comandante? 57. E quanto tempo de bombeiro? 37 anos. 37 anos e meio. 37 anos e meio. Então, o senhor já traçou toda uma carreira, conseguiu chegar no auge, né? Veio da carreira de praça, chegou no auge da corporação, o máximo que pode ser alcançado aqui dentro da instituição. O que o senhor ainda pretende, assim, saindo da corporação? Inevitavelmente vai chegar o momento de que o senhor vai saindo do comando, se aposentaria, né? Passaria a condição de reserva remunerada. E quais seriam os planos seguintes? Vai só deitar numa rede e descansar, curtir com a dona Gesane, ou ainda tem planos de trabalho, plano de estudo? Olha, eu estou um pouco afastado dos estudos. Eu tenho que confessar isso. Mas tem um doutorado em Direito, né? Já não afastado, mas no nível já nível hard. Assim, hoje eu tenho uma outra paixão. Eu gosto muito das letras jurídicas. Gosto demais. Foi depois da profissão de bombeiro militar, foi a segunda paixão que tive. E eu comecei esse namoro foi na academia, quando eu iniciei o CFO, porque eu queria, resgatando aquele sonho anterior, eu fiz o curso de eletrotécnica e desejava ser engenheiro eletricista. Quando cheguei no CFO, que me deparei com cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, com eletricidade. Tanto cálculo. Pois é. Aí eu percebi que as ciências exatas, elas eram muito sérias, né? E tinham suas dificuldades. E comecei também naquele momento a ter contato com o direito. Sim. Né? E foi a partir dali, direito civil, o direito penal, militar, eu me vi envolvido com o direito. E aí eu larguei a engenharia, o sonho da engenharia elétrica, e comecei a pensar no curso de Direito. Depois fiz o curso de Direito e fiz também já fiz o exame de ordem. Então, assim,
pode ser que, até como hobby, eu depois exerça a advocacia, isso vai me dar prazer. Tem muito comentário nos bastidores, né, que falam que o senhor poderia ingressar na carreira política, já que conseguiu fazer um nome muito grande, tem um público dentro das redes sociais, um público que lhe acompanha sempre. O senhor já pensou assim, em trabalhar nessa área, vou ingressar na carreira política e continuar assim ajudando as pessoas? Porque teve um tempo que eu me lembro que saiu uma pesquisa, ele não foi candidato, sim, mas saiu, já estava cotado lá, já estava cotado lá em cima para ser comandante das vagas. Né? Assim, vamos dizer, a política, ela termina sendo contagiante, porque nós temos a convicção, nós somos militares, mas nós não estamos ali, né, com os antolhos, né? Sim. Nós temos uma visão periférica ali de como é que as coisas estão acontecendo, e a transformação social, ela vem pela política, através dos seus representantes, né, daqueles que são eleitos legitimamente pela população, pelo povo, para o representar. Isso é uma democracia. E claro, como um estudante de direito que fui, eu terminei também desenvolvendo muito esse lado desse gosto de buscar, né, os contatos, as conversas, as reuniões políticas. E não tem nada de errado no militar ele querer ser um político, se candidatar, não tem nada de errado nisso. Só que esse é um contexto aí que precisa de outros fatores, né, para que se tome uma decisão. Então, você precisa, primeiro, ter um grupo, né, de pessoas que o apoiem. Isso daí, assim, modéstia à parte, nós já temos muitos amigos e irmãos que estão conosco aí nessa, querendo, né, e terminam nos incentivando mesmo. Terminam nos incentivando. Mas aí depende de outras coisas. Hoje, por exemplo, o meu líder termina sendo meu governador. Então, chegando o momento ali da reserva, qualquer coisa assim, eu vou buscar nesses líderes que nós temos, sim, a orientação para ver se tem chance, porque aí vai depender de um outro contexto, que é de ver partido, ver, né? Então tem tudo isso tem que ser avaliado. Mas não é algo impossível, né? Não é algo impossível até que se tenha para pensar. E se for da vontade de Deus, vai acontecer naturalmente. Maravilha. É bom que a gente sempre entrega assim nas mãos de Deus e Deus sempre direciona o caminho, né? O senhor não teria conseguido permanecer todos esses anos num comando, prosperando a corporação, se não fosse a vontade de Deus, se o senhor não tivesse essa articulação com pessoas, né? Esse trato com pessoas. Exatamente. Que acho que isso que é fundamental, seria para a política, seria com certeza um bom nome. Eu acredito que dentro da corporação isso é unanimidade, né? Que seria um bom nome para a política. E para finalizar, né, um dos fatos também, depois de coronel, vou fazer um curso operacional. Já como comandante-geral. Comandante-geral jogando dentro de um lago de lama lá. Raspando o cabelo. E vibrando. Né? Então são muitos feitos assim que a gente pode perceber. Eu tive a oportunidade de passar por 3 comandos, né? E é perceptível, voltando aqui, para quem faz parte da história da corporação, o senhor que o senhor contribuiu em expansão, em possibilidades que quem lhe acompanha mais de perto sabe pela paixão que tem pela corporação, né? E por isso é tão importante hoje, a gente é grato de tê-lo aqui, né, e mostrar para o pessoal de casa aí que nosso comandante é um comandante, mas é um ser presente, é um homem de Deus, né, um homem de família e acessível, né, porque chegou aqui
entrei como soldado e sempre tive a oportunidade de falar com o comandante. Ele atende do praça mais moderno ao oficial mais antigo, a porta do gabinete sempre aberta. Isso é até uma mudança que a gente teve na corporação no trato com todos os militares como pessoas, né? Isso a gente refletiu tanto na demanda de promoções, como construção de novos batalhões. E hoje a gente só tem que agradecer, né, Coronel Bico? Exatamente, comandante. A gente quer lhe agradecer pela sua presença aqui, por toda essa explanação, né, informações aqui importantes, tanto para o público bombeiro militar, quanto para o público que assiste de casa, que ainda não ingressou na corporação, que tem vontade de ingressar na corporação. E queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para quem estiver assistindo o Contos da Caserna. Eu queria desejar de todo o coração as mais ricas bênçãos de Deus para a minha tropa. Esse sucesso que nós temos alcançado é porque temos homens e mulheres que têm se dedicado no seu mistério, cada um ali fazendo a sua missão, na ponta, no operacional, no administrativo, em qualquer espaço, tem se dedicado. Uma coisa que é importante aqui que foi falado a respeito, e eu lembrei e quero deixar como mensagem, eu preciso estar conectado com a nossa atuação bombeiro militar, com o operacional, com o administrativo, com tudo. E o fazer um curso operacional como comandante, isso foi, para mim, algo que vai marcar para o resto da vida, com todos os desafios. Uma semana intensa ali, numa rotina que há muito eu não havia passado, então isso aí foi para mim um grande desafio, que foi vencido, então isso termina mandando uma mensagem para os outros, para a minha tropa, de que é possível. Basta que nos dediquemos, nós vamos conseguir. E isso serviu, porque veio um outro momento que eu quero deixar aqui registrado, que também vai ficar igualmente marcado na minha memória, para todo sempre. O fato de eu ter, no ano passado, conduzido a minha tropa no desfile de 7 de setembro. Com isso eu estou deixando a mensagem de que eu não vou ficar só com palavras para tentar convencer, mas eu vou fazer também, porque eu me sinto, ainda hoje, na condição de comandante-geral, e com 37 anos de serviço, indo aí para os 38, eu me sinto capaz de executar as mesmas atividades de início da carreira. Então, isso para mim é marcante e eu quero exatamente deixar isso para aqueles que são mais jovens, que nunca deixem de cuidar do seu intelectual, cuidar do seu físico, cuidar da sua família, cuidar dos seus relacionamentos interpessoais. Tudo isso é um complemento para que se consiga vencer e progredir na vida. Então, em todos os cenários. Os militares, eles não têm que ser fechados no seu próprio mundo. Nós temos que entender que nós atendemos pessoas, que socorremos pessoas. Então nós temos que estar antenado com os problemas sociais, com o cotidiano das pessoas. Nós temos que, por isso mesmo, estar preocupado com a educação e estar preocupado com a nossa atividade. É claro, nós temos que ter essa noção, para que, enfim, chegar o momento de pararmos, quando chegar o momento de pararmos, nós termos a certeza de que cumprimos com a nossa missão. Grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.
E esse foi mais um dos nossos episódios do Conto da Caserna. Recebemos aqui o nosso comandante-geral, agradecemos a sua presença imensamente e esperamos que a gente possa ter outra oportunidade, né, de entrevistá-lo num próximo momento aqui desse nosso programa. Então, até a próxima. Contos da Caverna.